Bem-vindos ao programa Valores e Lucros. É sempre um prazer estar com vocês, Cláudio Feliciano. Estou aqui para darmos continuidade à caminhada, ao treinamento de contabilidade, na caminhada do entendimento do Plano Geral de Contabilidade. Bom, continuamos na unidade 1, demonstrações financeiras. Hoje vamos dar continuidade também de um tema que são os elementos ou os componentes das demonstrações financeiras. Que vamos falar agora do elemento posição, propriamente o balanço. O que é balanço? Resumidamente, balanço é uma demonstração contabilística. É uma demonstração contabilística. Ela consiste em evidenciar, de forma quantitativa e qualitativa, interessante, por ser posição numa determinada data. A situação patrimonial e financeira de uma determinada entidade. Então é uma demonstração contabilística que vai informar qualquer utente numa determinada data como estava a situação patrimonial e financeira desta mesma entidade. E que já falámos nos vídeos iniciais, que vão informar aos investidores, aos empregados, aos financiadores e governos e outros, como é que a empresa Abílio Comércio e Serviços S.U. Limitada estava posicionada no dia 31 de dezembro de 2023. É isso que é o balanço. Mas o que é que vamos encontrar dentro do balanço? O que é que vamos saborear ao olharmos para o balanço? Bom, o balanço vai saborear, vai nos trazer uma fotografia sobre a situação dos ativos estruturados em classes, vai nos trazer também a situação dos passivos e o capital próprio. Vai mostrar então como é que estávamos em termos de ativo, de bens e direitos, como é que estávamos em termos de passivo e capital próprio em termos de obrigações. Sim. É isso que o balanço vai trazer. Então, como vimos nas bases de reporte de informação, não podemos desobedecer à ordem. Vamos começar a falar dos ativos. Como é que estava a posição dos ativos não correntes? Como é que estava a posição dos ativos correntes? Depois é que vamos falar sobre o capital próprio. Como é que estava a posição do capital próprio e das reservas? Como é que estava a posição dos passivos? Tudo isto será exposto e visto no balanço. Então, se estamos a falar de ativo, por que não falar sobre o que é o ativo? Sim, o ativo são todos os recursos controlados por uma entidade. Atenção a esse ponto. Os ativos são todos os recursos controlados por uma entidade. Sim. Provenientes de operações ou acontecimentos passados, resultados de acontecimentos passados, e que esses acontecimentos, que podem ter vindo do desempenho, conforme vimos que estão interligados, vão gerar benefícios econômicos futuros na empresa, Vão gerar benefícios econômicos futuros e que a entidade espera que esses ativos gerem fluxos para essa entidade, Então, os ativos são todos recursos controlados, a repetir, por uma entidade, provenientes de resultados de operações passadas, dos quais se espera que fluem para a entidade benefícios econômicos futuros. Isto é que é o ativo. E ela está desagrupada em ativo corrente, não corrente, que são aqueles recursos que se espera que permaneçam na posse da empresa em mais de um ano, e os ativos correntes, que são aqueles recursos que se espera que a empresa vai ficar com eles, vai controlar até um ano. Então, falando disso, quem é o passivo?
Passivo são as obrigações que nós temos hoje, as obrigações presentes da entidade, não é? E que são também provenientes de acontecimentos passados, não é? E que, dos quais se espera que elas produzam os fluxos, ou seja, saídas de recursos financeiros da empresa e que venham a proporcionar também benefícios econômicos futuros. Então há aqui uma relação entre os ativos e os passivos. Ambas devem proporcionar para a entidade benefícios econômicos, quer sejam os que entram e os recursos que saem. E o capital próprio é nada mais o interesse residual no ativo depois de serem deduzidos os passivos, não é? É o que é que resta no ativo depois de eu pagar, de eu liquidar as minhas obrigações. Então, vimos aqui o que é o ativo, o que é o passivo e falta falar sobre os passivos de curto e longo prazo, que é o passivo corrente e o não corrente. Os passivos correntes, não correntes, são aqueles que vão, as obrigações que nós poderemos negociar e pagar no futuro, depois de um ano, e os passivos não correntes, todos aqueles que nós vamos ter que pagar até um ano. Então, tudo isto, todas essas informações, qualitativas e quantitativas, digo isso em números, em quantidades, em valores monetários, não é? Em grandezas, em moeda, vão estar ali estruturadas num balanço, numa estrutura, né, vertical. Vamos aí encontrar essas informações, não é? Em classes: ativo, capital próprio, passivo. Então, esta é a estrutura do balanço. Este é o segundo elemento, é o segundo componente das demonstrações financeiras. Este é, então, a posição de uma entidade num determinado período de tempo. Até aqui vimos os componentes das demonstrações financeiras, o balanço. No próximo vídeo vamos falar sobre os componentes das demonstrações financeiras, as demonstrações de resultados por natureza. Até lá, um forte abraço. Muito obrigado por estar a participar nos nossos